A pesquisa com os leads, ela é essencial para que você traga leads qualificados e leads baratos. E isso acontece num processo que ele se retroalimenta, tá? Então, você faz a pesquisa com lead, com base nos resultados que você tem, você traz mais leads qualificados. Então, fica nessa aula até o fim, que você vai descobrir o método que a gente usa aqui na Dreams Estratégias Digitais, o método de lançamento que faz a gente ter uma conversão aí na casa de 4,9% dos leads da nossa lista. Então, gente, vamos lá. Primeiro, deixa eu contar um pouco sobre a minha história, né? Meu nome é Elisa, para quem não sabe, eu acho que deve ter aqui, acho que eu vou botar aqui no YouTube, né? Eu tenho uma formação na área aí de relações públicas, de marketing, durante muitos anos, já que eu não vou nem falar aqui para não revelar a minha idade. Eu moro na Irlanda, e quando eu cheguei aqui na Irlanda, eu fui trabalhar no Facebook. Eu trabalhava lá no Facebook. Quando eu entrei para esse trabalho, gente, parecia assim, o trabalho dos sonhos, né? Nossa, gente, quem é que não quer trabalhar no Facebook da Irlanda? Eu trabalhava lá como Customer Success Manager do Workplace, que é o braço empresarial do Facebook, que agora é Meta, né? E eu entrei lá, o meu chefe era um cara super legal, era um grego. Uma das pessoas, assim, mais sensacionais com quem eu já trabalhei, um dos melhores chefes com quem eu já tive. E eu saí de férias. E quando eu voltei de férias, tinham trocado meu chefe. Gente, a minha vida com essa chefe nova virou um inferno. Cara, a mulher, sério, assim, ela era o cão na terra na minha vida, sabe? Bom, meu trabalho lá não estava muito legal, eu já estava indo trabalhar muito triste. Eu comecei a contar nos dedos mesmo, sabe? Quanto tempo eu teria com minha família, com os meus amigos, né, lá no Brasil. E eu falei, gente, eu não quero mais essa vida para mim. Comecei a ouvir histórias inspiradoras de empreendedores que deram certo. Eu também trouxe um pouco comigo, né, a picadinha do empreendedorismo da época que eu trabalhava no Sebrae. E eu decidi abrir a minha agência de lançamentos, a Dreams Estratégias Digitais, o meu empreendimento. Foi quando esse insight veio quando eu ouvi a expressão, o termo estrategista digital. Eu pensei, gente, eu sou estrategista, eu quero trabalhar no digital, então esse é o caminho que eu vou seguir. De lá para cá, já foram mais de 3 anos, e foram muitas histórias, já fiz lançamentos em vários nichos, em enfim, vários segmentos. E no meio do caminho, eu conheci o Felipe, que é o meu sócio, que atualmente é meu sócio. E ultimamente a gente tem feito projetos muito bons, né? Inclusive em um deles a gente investindo 150 mil, retornou 1,5 milhão. E nossos lançamentos têm dado aí na casa de R$500 mil, investindo 40, 80 mil reais. Assim, realmente os nossos projetos, eles têm sido muito prósperos. E eu sei que um dos motivos pelos quais o nosso projeto é muito próspero é por causa dessa metodologia que a gente usa aqui, que é a metodologia 6Ds. E um dos pilares mais importantes da metodologia 6Ds é essa pesquisa da qual nós vamos conversar hoje, da qual a pesquisa que eu vou apresentar hoje para vocês, que nada mais é que uma pesquisa de leads. Essa pesquisa ela tem como base o marketing tradicional. O marketing digital ele é um braço do marketing tradicional, né? Então, quando eu comecei no marketing digital, que eu vi assim que a lista de leads ela não estava convertendo, eu não estava tendo os resultados que eu gostaria de ter. Eu comecei a pensar, né? Eu voltei ali nas minhas raízes, no básico do marketing, e entendi que eu estava tendo ali um erro, né? E eu pensei, bom, eu vou implementar a pesquisa de leads. Não pensei assim, né? Mas, enfim, foi essa a conclusão que eu tive. Bom, o que consiste a pesquisa de leads? É um formulário, e aqui a gente apresenta ele de uma maneira muito básica, muito simples, muito fácil de aplicar. Você não precisa de ferramenta nenhuma. Aqui a gente faz um Google Forms.
Muito simples, até mesmo porque na hora de fazer a leitura dos dados, ela é ótima. Faz no Google Forms. E nessa pesquisa de dados, ela deve ser anônima e você vai perguntar tudo aquilo que você quer saber sobre os leads, tudo aquilo que é importante, primeiro, para poder fazer os ajustes dentro do gerenciador de anúncios e também colher material suficiente para poder fazer novos criativos. Na pesquisa de leads, a primeira pergunta que você vai fazer é: você é o meu público-alvo? Como é que você vai perguntar isso? Por exemplo, em um dos projetos que a gente tem aqui, um dos nossos experts, ele é um nutricionista. No perfil dele, ele fala para o público que é cliente final e ele fala para nutricionistas. Se esse for o seu caso também, tenta ir aplicar, pensar em qual é a sua realidade, tá? E aí a primeira pergunta que você deve fazer é: você é meu público? Você é nutricionista? Se a pessoa responde que não, ela já vai direto para o fim da pesquisa. Agradeço sua resposta, muito obrigada. Se a pessoa responde que sim, ela já passa para a segunda parte da pesquisa. Gente, e aí, o que é importante você, como que você vai fazer a leitura dessa pergunta? Se estiver atraindo muito o público que não é a sua persona, você tem que ir para o gestor de tráfego e falar: olha, tá chegando gente aqui que não é minha persona, tá chegando gente aqui que é o público final. Como que a gente vai fazer esse ajuste no tráfego? Vamos dar uma olhada aí como é que estão, como é que está aí dentro do Business Manager, dentro do gerenciador de anúncios. Vamos dar uma olhada nos criativos, quais que são os criativos que estão atraindo mais pessoas, como é que está a copy desses criativos. Então, aqui já tem o primeiro sinal de alerta, porque assim, gente, não tem sentido você fazer uma pesquisa e você não voltar nela para entender o que os dados estão te falando. Isso é muito importante. Eu vou abrir agora a pesquisa aqui com vocês e eu vou repassar para vocês o jeito que a gente faz aqui, tá? E aí vocês podem usar, assim, adaptar e usar do jeito que vocês acharem melhor, para que vocês também tenham resultado e para que vocês também parem de sofrer com lead não qualificado. Ninguém merece. Então aqui, gente, vocês podem ver aqui, ó. A primeira pergunta que a gente fez aqui, né, quando a gente fez o lançamento da mentoria 6D, nosso caso foi: você trabalha com infoprodutos? Sim e não. Se a resposta fosse não, a pessoa já ia para o final da lista. Ah, gente, detalhe, o que é importante? É muito importante você deixar o lead ciente de que a pesquisa é 100% anônima. Porque vão vir aqui algumas perguntas que são delicadas e que as pessoas normalmente elas não se sentem à vontade de expor essa informação caso elas sejam identificadas, tá bom? Então tá bom. Aqui a gente pede um pouco o gatilho do comprometimento, né? Então, primeiro sim do lead vem aqui. E aqui vamos para a segunda parte. Nós perguntamos a idade da pessoa, depois, o nível de escolaridade, gênero, quando que a pessoa começou a trabalhar no digital, isso no nosso caso, no caso de vocês também, vocês podem perguntar aí quando que a pessoa começou a trabalhar com XYZ, onde que a pessoa mora, qual que é a renda mensal. Gente, olha só, cada pergunta dessa aqui vai te trazer uma resposta para que você saiba como fazer os ajustes necessários e continuar a atrair o lead certo. Então, vamos supor que o seu público sejam mulheres de 25 a 40 anos. Se você vê aqui que tem muita gente chegando com 17 anos, tem alguma coisa errada, você precisa fazer ajuste, né? Aqui também, você vê que está chegando muito homem, precisa fazer ajuste. Nível de escolaridade, eu gosto de fazer essa pergunta, né? Para poder entender que tipo de pessoa que eu estou atraindo, como que está a produção de conteúdo e o quanto quanto eu preciso adequar a minha linguagem, né, para cada tipo de público, e também para poder conhecer o público, né. Quando que a pessoa começou a trabalhar com XYZ, você sabe, você tem aqui uma ideia de qual que é o nível de maturidade dessa pessoa, se é uma pessoa iniciante, pleno, sênior, onde que a pessoa mora,
Renda mensal. Essa aqui, para mim, é uma das principais perguntas. O que aconteceu, gente? Deixa eu só beber uma aguinha aqui. Uma vez a gente tinha uma expert que o ticket do produto dela era 997, R$ 1.000. E nós estávamos vendo que nós estávamos atraindo pessoas com renda de até R$ 3.500. Então, uma pessoa que tem aí 1/3 da renda do mês praticamente comprometida, né? E na época a gente também tinha mais para frente você vai ver que tem um campo para colocar a resposta escrita. E muita gente falava que dependia do Bolsa Família. Então, nós precisamos fazer vários ajustes de copy e também dentro do gerenciador de anúncios, como comportamento, como interesse, para poder filtrar essa pessoa. Então, nesse caso aqui, por exemplo, como que a gente fez? A gente fez uma exclusão de marcas que eram populares. Então, quem se interessava por Jequiti, quem se interessava por Avon, sabe? Eu lembro que eu não sei se foram essas marcas exatamente, mas eu lembro de ter citado isso para o gestor de tráfego. Eu falei, olha, nós precisamos identificar quais são as marcas populares que tem aí dentro do gerenciador de anúncios e fazer a exclusão. Eu acredito que esse seja uma das melhores maneiras da gente conseguir aumentar a renda média mensal. Dito e feito. Ele fez a exclusão e a renda média mensal aumentou aqui dentro da pesquisa. Resumo da ópera, aumentou o nosso nível de conversão. Se eu não tivesse feito isso, eu tinha traído um monte de gente que não ia ter dinheiro para comprar. Bom, aqui, como o meu projeto, junto com o Felipe, enfim, como a gente trabalha juntos, né, é importante a gente saber se a pessoa, de onde que a pessoa veio, de onde que o lead veio, quanto que a pessoa já faturou. Essa pergunta que também é importante, porque é importante para o nosso negócio, e aí você deve pensar em perguntas que sejam importantes para o negócio de vocês. E aqui, a gente tem essas perguntas abertas. Quais são as dificuldades que você encontra em sua vida atualmente para deslanchar no XYZ, que é aquilo que você entrega? Quais são os problemas que te tiram sono, que faz você revirar na cama? Aí aqui a pessoa ela vai responder da mesma forma. Quais são os resultados ou transformações que você espera ter na sua vida após resolver o problema que você tem? Com essas duas respostas, claro, além de conseguir saber qual a qualidade do público, quem está chegando e fazer os ajustes com a gestão de tráfego, são informações valiosíssimas. Gente, essas informações vocês podem pegar, esses textos vocês podem pegar e copiá-los ipsilíteres para fazer os criativos de vocês. Então, não precisa reinventar a roda no criativo quando você tem o próprio lead te falando quais são as dores e quais são os sonhos deles. Claro que precisa fazer correção. Elisa, que eu vou copiar e tal, tem erro de português. Não, gente, pelo amor de Deus, corrija o erro de português primeiro, né? Corrija o erro de português e copie as mesmas palavras, as mesmas expressões que o seu lead, que aquela pessoa que está chegando ali, que tirou o tempo dela para poder falar com você, para poder te responder, para poder responder o seu expert, e copia o que ela te falou e faz um criativo, faz outro criativo. E vai medindo a efetividade desses criativos. Faça as variações, mude de cor, mude de foto, faça um criativo em imagem, faça outro criativo em vídeo, usando a mesma copy e meça. É muito importante nesse processo também você medir, você fazer o traqueamento, quais foram os criativos que converteram mais em vendas. Em leads e em vendas, né? Em leads a gente consegue medir pelo gerenciador de anúncios, né? Mas em vendas é interessante também você fazer esse traqueamento da jornada do lead do começo ao fim, tá? Aí aqui a gente pergunta, né, qual o tipo de pessoa, se a pessoa é lançador, enfim. São perguntas bem específicas. E o que você deseja aprender com a Elise e com o Felipe no lançamento 6Ds? Isso aqui também é outra fonte de informação valiosíssima para você poder usar aí nos seus criativos. E aqui, de novo, mais um gatilho do comprometimento. Você está disposto a receber a nossa ajuda no digital, implementar mudanças que irão escalar os seus resultados? Sim e não.
Aí a pessoa, quando ela coloca sim, ela se compromete de novo, tá? Bom, aí respondidas essas perguntas, gente, outra informação preciosa. A média de respostas dentro da ferramenta de e-mail marketing é de 10%. Isso já vem se mantendo em vários nichos. Gente, eu já testei isso no nicho de idioma, de autoconhecimento, de beleza, medicina, marketing. Gente, isso serve para todos os nichos. A média é de 10%. Se tiver acima disso, ótimo, o engajamento está ótimo, mas continue acompanhando as métricas para saber se o lead está certo. E se tiver mais baixo que isso, cara, tem alguma coisa errada. Menos que 10%, já teve um lançamento que foi assim. Gente, que o lead tava muito baixo, assim, a resposta do lead, sei lá, tava 6%, não deu outra. Não deu outra. E aí, o que aconteceu, gente? Olha só como é que a gente liga os pontos. Nesse lançamento, que a resposta do lead estava baixa, é porque o expert não tinha feito um conteúdo bem feito de PPL, de pré-lançamento. Foi um lançamento que a gente fez muito próximo do ano novo, o expert não estava concentrado, assim, cara, foi ruim, sabe? A gente deu esse feedback para ele, cara, foi ruim. E não deu outra, gente. Não existe também, é muito, muito difícil você salvar um lançamento, assim, se o conteúdo de pré-lançamento não é bem feito. Então, a gente percebeu isso também na taxa de resposta da pesquisa. Tá? Então, você tem mais essa informação aí para poder colocar em prática. Todas as respostas, elas aparecem aqui, né, nessa segunda abinha do Google Forms. E aqui, ai, gente, pena que tá sem... E eu não posso compartilhar os dados com vocês. Mas é muito legal, porque aqui nesse lugar, nessa abinha, aparecem vários gráficos, sabe? Então, você faz a leitura com muita facilidade. Então, o que eu faço? Eu chego aqui, dou um print e mando para o gestor de tráfego. Coitado. Ele... Época de lançamento, eu falo com ele assim 500 vezes por dia. Eu falei, olha, cara, não tá certo, a gente fez o ajuste, o que aconteceu que a renda mensal não aumentou? Aí ele vai dizer, aconteceu isso, não interessa. Gente, o foco é no resultado. Não interessa o que você tem que fazer para entregar esse resultado, o foco é no resultado. Se você estabelecer uma meta de custo por lead de R$7, vamos supor, se você estabeleceu que você vai ter 7.000 leads, faça isso acontecer, sabe? Dê seus pulos, ajuste. Claro que você não vai fazer, gente, uma meta fora da realidade. Eu tô falando aqui de uma meta real, uma meta smart, específica, mensurável, alcançável, relevante e dentro de um tempo. Então, assim, também não pode ser uma meta... Ai, gente, eu pensei um negócio aqui que eu não posso falar. Não pode ser uma meta muito fácil, né? Então, se for uma meta que ela é desafiadora e que ela é alcançável, você tem que dar seus pulos e tem que fazer acontecer, sim. Se for preciso fazer 1 milhão de criativos, vai fazer 1 milhão de criativos. Se for preciso conversar com o gestor do tráfego 50 vezes no dia e ajustar e abrir o gerenciador de anúncios, vai sentar 50 vezes no dia e abrir o gerenciador de anúncios junto com ele e vai testar criativo até você chegar na sua meta. Porque é isso que faz a gente ter resultado como empreendedor no digital. É ter o foco no resultado, naquilo que você quer alcançar. É cansativo? É, mas é uma delícia quando você alcança. É uma delícia, gente. Bom, o que eu tinha para compartilhar com vocês de relevante sobre a pesquisa tá aqui, pesquisa de leads. E apliquem, gente, porque esse é o método que a gente usa aqui, que dá resultado, e eu quero ver vocês tendo resultado. Meu arroba no Instagram é @elisa_armour. Eu quero que você aplique o que você aprendeu aqui, depois você corre lá no Instagram e me conta o que você aprendeu. Quais foram os resultados que você teve. Vou ficar feliz em falar com você, tá bom? Muito obrigada.